castelo forte é o nosso Deus. No seu primeiro capítulo, a partir do verso de número 5, onde estaremos lendo até o versículo 2 do segundo capítulo. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Aí os últimos escritos do apóstolo João, precedendo o Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Vamos orar. Deus querido, Pai amado, quero te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade e misericórdia sobre mim. Quero te louvar, ó Deus, porque o Senhor me deu a vida e, acima de tudo, o Senhor tem me dado a revelação do teu Filho Jesus. E por seu Espírito, o Senhor tem me salvado e salvado a outros. Eu quero te dar graças, ó Senhor, por ter me colocado no santo ministério. Pois com todas as dificuldades, eu amo servir ao Senhor e sou grato por essa noite estar aqui. Quero pedir a Deus, do fundo do coração, que abençoe os teus filhos que aqui estão nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, trabalhe no coração de cada um deles, os ensine, os encoraje, os fortaleça, os corrija, para que, ó Deus, eles possam andar nos caminhos santos, honrando e glorificando o teu santo nome. Abençoa esta igreja, ó Deus. Abençoa a nossa união para a glória, honra e louvor do nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos se lembram, na semana passada nós iniciamos a exposição da primeira epístola de João. Eu disse aqui aos irmãos que esta epístola, na verdade essas 3 epístolas que são denominadas as epístolas de João, nós não temos nas páginas escritas o próprio nome de João, mas nós sabemos através das características literárias e da tradição da igreja que foi o apóstolo João que as escreveu. E
Praticamente não há dúvida com relação a isso. Nós vimos também que esta carta foi escrita por volta do ano 85 a 95 depois de Cristo, um pouco antes ali da grande perseguição do Império Romano, do imperador Diocleciano, que inclusive é um imperador que provavelmente os historiadores apontam como aquele que aprisionou João na ilha de Patmos. João escreve essa carta um pouco antes, alguns anos antes. Provavelmente no próximo ao final da sua vida, nós, pelas narrativas, pelas características como ele fala, referindo-se aos crentes como filhinhos, uma das razões é porque provavelmente ele era um homem velho nessa época em que ele escreve. E pelo carinho que ele expressava também com aqueles homens e mulheres aos quais ele destina a sua carta. Alguns entendem que essa carta foi escrita para uma igreja próxima de João. Existem algumas coisas que apontam para isso, mas ela pode também ter sido uma epístola que nós chamamos de epístola circular. Ela pode ter sido lida por várias igrejas, né, cristãs daquele tempo, né, em que ela foi destinada. E nós vimos na semana passada, meus irmãos, que o apóstolo João ele se preocupa, ao iniciar essa carta, em expressar o seu testemunho de vida, expressar algumas coisas, alguns aspectos da doutrina do Evangelho que são essenciais. E que se esses aspectos eles são abandonados, deixados de lado, a mensagem do Evangelho ela se desconfigura de tal forma que o Evangelho se perde. É algo muito sério. Nós falamos também que João escreve essa carta para contraditar alguns hereges, alguns homens que tinham algumas crenças peculiares. Crenças como, por exemplo, a de que Jesus ele nunca veio em matéria, ele nunca veio em carne, mas que ele era apenas um espírito materializado, um espírito que tinha aparência humana. Eu disse aqui para os irmãos que alguns diziam que Jesus, ao passar pela praia, ele não deixava pegadas, porque ele era como se fosse um fantasma. E à primeira vista a gente pode pensar, mas será que isso tem alguma importância? Será que é apenas um ponto? Essa questão de se Jesus ele veio de fato em carne e osso? Pois é algo muito importante. Tanto que João vai destacar aqui, como disse para os irmãos, que ele vai dizer, olha, no versículo 1 aí do capítulo 1, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João faz questão de dizer, olha, Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele se fez homem, ele se fez carne. E nós vimos ele, nós ouvimos a ele e nós tocamos nele. Ele era real, ele era humano como nós, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. E nós tocamos nele. Então João, ele coloca isso como um ponto essencial justamente porque ele está confrontando esses homens que provavelmente seriam aqueles que mais posteriormente, ali no século I ou II, fundam a chamada seita gnóstica, que era uma seita que dizia que a salvação vinha pelo conhecimento, que existia um conhecimento especial que só algumas pessoas detinham, e que se nós buscássemos essas pessoas, nós seríamos salvos. Isso era muito sério, porque esses homens estavam dizendo para os cristãos que eles não eram salvos, que eles precisavam ainda de alguém para revelar a eles os mistérios ocultos. Do contrário, eles estariam perdidos. E essa também é uma das razões pelas quais João escreve, para fazer os crentes terem convicção da salvação, terem certeza da salvação, ou não, ou para que fossem salvos. Então, esse primeiro ponto é o ponto que ele destaca a respeito da encarnação do Verbo de Deus
do verbo da vida ao qual ele chama. E agora ele irá tratar mais um dos aspectos pelos quais eram muito preciosos ao cristianismo. Ele irá tratar a respeito de um conceito que ele também fala no Evangelho de João, que é que Deus é luz. E ele vai traçar, meus irmãos, algumas consequências aqui, pelas quais os homens estão sujeitos se eles negarem essa verdade ou se aceitarem. Quando a gente olha aí para a história da ciência, houve um físico lá no século XVII, o Sir Isaac Newton, que ele compôs as famosas 3 leis de Newton, e a terceira dizia o seguinte: toda ação traz consigo uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Traduzindo aí para a nossa realidade, né, de uma forma filosófica, a gente entende que tudo que a gente faz tem um retorno. Se você dá um soco na parede, a parede te soca, você machuca a sua mão. Todas as nossas decisões, nossas ações, nossas escolhas têm um resultado. E João ele quer mostrar isso aqui nesses poucos versículos que nós lemos. E, antes de tudo, ele faz questão de lançar a pedra basilar a qual tudo deve ser construído posteriormente. E ele diz então que Deus ele é luz, no versículo 5. Vamos ler aí de novo. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nós temos aqui, meus irmãos, talvez 3 pontos muito importantes a respeito de Jesus Cristo e que nós precisamos entendê-los. A primeira coisa que nós devemos entender a respeito dessa menção, Deus é luz, é que Deus só pode ser conhecido, meus irmãos, mediante a revelação. Deus ele não pode ser conhecido pela capacidade humana. Paulo vai dizer que o homem não conheceu a Deus. Com toda a sua sabedoria, seu entendimento, sua filosofia, o homem por si só não foi capaz de conhecer a Deus. Coube a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. O homem, meus irmãos, não saberia absolutamente nada sobre Deus se Deus não decidisse se revelar. A inteligência humana não é capaz de chegar à conclusão sobre Deus. Se alguém entende que Deus existe, é porque Deus, de alguma forma, ele se revela. Seja na natureza, seja por suas obras, seja na consciência, ou seja na palavra de Deus, da Bíblia. E nós vemos no testemunho de João, dos apóstolos, que a verdade de Deus ela se revelou pelo Filho Jesus. Que ele é a própria verdade. 2 coisas que nós devemos observar aqui também, meus irmãos, é que Deus, ele é luz, em primeiro lugar, no sentido da ideia, do intelectual, do teológico. Deus, ele é luz em que sentido? No sentido de que toda a verdade, de que toda a razão, toda a lógica está em Deus. Não sei se os irmãos já viram alguns debates daqueles filósofos. Mas existe um filósofo muito famoso. O nome dele é William Lane Craig. Os irmãos procurem depois no YouTube. E muitos filósofos ateus correram de debater com esse homem, esse filósofo cristão. Minha vida acabou. Voltei. Então, esse filósofo, ele tem uma capacidade de argumentação tão forte
que muitos filósofos, inclusive ateus, eles desistem de debater com ele. E a razão disso, meus irmãos, não é simplesmente porque ele é bem preparado. É pelo fato de que toda a filosofia ela desmorona sem a ideia do absoluto, sem a ideia de Deus. Se nós não temos uma referência do que seja a verdade, não existe nada mais do que falar. Se alguém diz para você que não acredita em verdade absoluta, ela por si só já afirma uma contradição. E ela não pode tentar conversar ou dialogar com você sobre nada. Portanto, Deus é a luz no sentido de que Ele é a verdade absoluta. E outro aspecto, meus irmãos, é que Deus é luz no sentido moral. Deus é bom, Ele é justo, Ele é perfeito, não há mal nele. Por que isso é importante? Porque João está escrevendo essa carta para confrontar homens que diziam o seguinte: olha, Deus, ele nunca pode ter vindo e ter sido feito homem, porque a carne ela é má. Então ele nunca pode ter assumido um corpo humano de fato, porque o corpo é ruim. E aqueles homens, uma das coisas que eles diziam... Ô Veraldo, fecha o outro também que tá bravo o negócio. Então eles diziam o seguinte: olha, uma das coisas que eles falavam, olha, não tem problema pecar, porque o pecado está no corpo, a alma não está sendo afetada pelo pecado. Tem até uma música aí, promíscua aí, que fala um negócio, o que o corpo faz, a alma perdoa. Alexandre Pires. O corpo faz, a alma perdoa. Tudo errado, né? O cara está assumindo ali que trai a mulher que ele ama e ainda fala que o corpo faz, a alma perdoa. É mais ou menos o que esses caras falavam. Disse o seguinte: olha, não tem problema pecar, porque afinal de contas o que você faz de pecado, você faz com o corpo. Então eles contraditavam a ideia da justiça de Deus ser plenamente bom. Então, meus irmãos, nós vemos a partir deste momento, João traçar então as consequências de rejeitar essa verdade da revelação de Deus, essa verdade de que Deus ele é luz, no sentido intelectual e no sentido moral. Agora vamos ver primeiramente, e aqui eu vou de forma didática, não seguir a sequência exata dos versículos, mas tratar aquilo que João coloca a respeito desses homens. As consequências desse ato de rejeitar a revelação. A primeira delas é que rejeitar a revelação divina, ela nos torna mentirosos e dissimulados. Olha o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está aí diretamente confrontando aqueles homens. Lembra que eu disse aqui? É mais ou menos a filosofia lá do Alexandre Pires. O corpo faz, a alma perdoa. Aqueles homens queriam inventar uma mentira. Eles queriam viver promiscuamente, de forma ímpia, e ainda assim eles queriam dizer que eles tinham comunhão com Deus. Simplesmente porque eles sabiam, porque eles eram inteligentes, eles eram estudiosos. Portanto, isso era suficiente para que eles fossem servos de Deus. Mas isso era mentira, porque isso afrontava a própria revelação de Deus. Então eles se tornaram mentirosos, falsos, dissimulados. E isso, meus irmãos, aconteceu inúmeras vezes ao longo da história. Algumas seitas, aí se você estudar mais a respeito delas, alguns líderes tentaram justificar de todas as formas que podiam ter 10, 15, 20 esposas. Alguns tentaram justificar que o racismo é agradável a Deus. Inclusive, recentemente eu estava vendo um homem, não sei se os irmãos viram, de uma seita, em que ele, pregando,
não estava pregando, né? Estava ali contando mentira para o povo. O cara proferindo palavrões. Aí. O cara proferindo palavrões terríveis. Xingando as pessoas no púlpito. E esse homem e as pessoas dizendo glória a Deus. Entre o meio dos palavrões, das palavras torpes que ele proferia. Esse é um exemplo de um falso líder mentiroso, de um líder de uma seita. A segunda coisa, meus irmãos, que rejeitar a revelação de Deus provoca, é que ela nos torna iludidos e ímpios. O versículo 7 diz o seguinte, olha, se porém andarmos na luz como ele... Perdão, é o 8. Se dissermos que não temos pecado, nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqueles homens dizem o seguinte, olha, nós não temos pecado. Nós não temos pecado porque, segundo a nossa filosofia, o pecado está só na carne, ele não afeta a alma, então nós não estamos sendo contaminados pelo pecado. E o que João vai dizer é que esses homens eles estavam simplesmente inventando algo para enganarem a si mesmos. E nos dias de hoje, muita gente faz isso também. Existe gente que realmente acredita que não tem pecado. Existe gente tão arrogante e que mente tanto. Você já ouviu aquela história de que fulano mente tanto, mentiu tanto, que acabou acreditando na mentira que disse? Pois é. É verdade. A pessoa que mente muito, eu conheço uma pessoa assim, ela mentia tanto, que eu acho que ela mesma não sabia quando ela estava falando a verdade ou era mentira. Recentemente até aconteceu uma situação cômica aí com essa pessoa, ela botou uma coisa aí, um pedido de oração, numa rede social, aí o irmão da pessoa apareceu assim, mas ele está doente? Não sabia não, o irmão mora perto na própria... E as pessoas veem aquele indivíduo ali como como diz o ditado popular, um verdadeiro nó cego, né? Um mentiroso, alguém sem confiança. E a pessoa, meus irmãos, que ela contraria a luz de Deus, ela se torna isso. Ela, além de ela mentir para os outros, a mentira não para os outros, ela mente para ela mesma. Ela começa a se enganar. Porque ela entra tanto no mundinho dela, do racionalismo, da arrogância, que ela termina por se enganar a si mesma. Mas a terceira consequência, meus irmãos, dessa rejeição da revelação da palavra de Deus a respeito de Cristo, de que Cristo é a luz, é de que nós acusamos a Deus de ser mentiroso. Olha como que a escada só vai descendo. O versículo 10 vai dizer, olha, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus irmãos, há pouco tempo eu vi uma imagem que mostrava a escada da apostasia. E aí, estava até em inglês essa imagem, não lembro agora do que estava escrito, mas existiam vários pontos da fé que iam sendo negados. Aí a pessoa ia como se estivesse descendo uma escada. Ela descia do primeiro degrau. Por exemplo, negava a encarnação de Cristo. Aí depois ela negava a Trindade. Depois ela negava a expiação de Cristo. E assim ela só ia descendo a cada vez mais fundo. Como diz aí um versículo, um abismo chama outro abismo. E a consequência final dessa negação da verdade de Deus, de que há verdade revelada, é a pessoa terminar dizendo, ó, Deus é mentiroso. Verdadeiro sou eu. Correto sou eu. E João vai dizer, olha, se essa pessoa diz isso, a palavra de Deus não está nela. E isso é muito importante. Depois nós vamos ver que João vai mostrar como que nós identificamos quem não é um cristão, quem não é um servo de Deus. E ele vai trabalhar especificamente na sua segunda carta que nós não devemos abrir sequer a porta da nossa casa para essas pessoas. Nós devemos ser amorosos
e receptivos, meus irmãos, com todas as pessoas. Mas com alguns que se dizem cristãos, mas não são mentirosos, nós precisamos ser implacáveis com essas pessoas. Essas pessoas não merecem mais a nossa comunhão. Porque se nós abrirmos espaço para essas pessoas, elas vão minar a igreja e vão matar a comunhão. É o que João está falando aqui. Está acusando esses homens porque eles precisam ser expostos, eles precisam ser lançados fora. Agora, meus irmãos, por outro lado, nós temos os resultados da aceitação da revelação de Deus, da verdade. E o primeiro deles é que quando nós aceitamos a verdade, nós temos comunhão com a igreja. Versículo 7. Se, porém, nós andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando a pessoa crê, meus irmãos, ela aceita a verdade de Deus, como eu destaquei bem aqui semana passada, a consequência da proclamação da palavra não é simplesmente a pessoa ser salva e não estar junto da igreja, porque algumas pessoas pensam que nós pregamos, nós não estamos chamando você para a igreja, nós estamos anunciando Jesus. Como se houvesse a possibilidade de dividir essas coisas. Não, meus irmãos. Pregar o evangelho é chamar pessoas à comunhão. João vai dizer isso. Que aqueles que andam na luz, que amam a Jesus, eles têm comunhão com os santos. A palavra grega aqui, koinonia. Eles estão próximos, eles querem estar juntos. Eles querem amar a Deus juntos, glorificá-lo juntos. Interessante que uma pessoa compartilhou recentemente na sua rede social sobre aquela questão do Afeganistão. E um pastor destacou duas coisas pelas quais o Afeganistão está detectando cristãos e está ali martirizando esses cristãos. Duas coisas eles descobriram que marcam aqueles que são cristãos. Uma delas é a palavra de Deus. Pessoas que têm Bíblia no celular, eles estão lá localizando, estão matando. E outra, pessoas que têm comunhão, pessoas que estão se reunindo. A essência da igreja está nessas duas coisas, irmãos. Reunir-se para ouvir a palavra de Deus. Esse é o objetivo da igreja. É estarmos juntos para sermos edificados pela verdade divina. Nós não estamos aqui para, essencialmente, passar um momento de diversão, um momento de descontração. Não estamos aqui para ouvir palavras bonitas que nos animam com relação aos nossos sentimentos. Embora a palavra de Deus tenha poder para fazer essas coisas, nós estamos aqui para louvar a Deus, cultuar a Deus. Esse é o objetivo da igreja. E a segunda consequência, o segundo resultado, meus irmãos, de aceitar essa verdade de Deus é ter comunhão com Deus, diz o versículo 9, se nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa palavra traduzida como confessarmos é a palavra grega homologel. E ela dá origem à nossa palavra homologar. Uma palavra muito utilizada no âmbito jurídico. E o que significa homologar? É quando a administração pública ou um juiz, ele admite como verdadeiro algum documento. Então está homologando, está confirmando a veracidade, confirmando e dando efeitos reais àquele documento. Homologar, portanto, significa concordar. Olha só que interessante. Quando nós concordamos com aquilo que Deus revelou, meus irmãos, quando nós concordamos a respeito da verdade de que Deus enviou o seu Filho, santo, justo, puro, que Ele é a vida eterna e que nós estamos em pecado,
que nós carecemos, que nós precisamos do Senhor, quando nós concordamos com isso, João vai dizer que então Ele nos perdoa dos nossos pecados. Ele nos purifica de toda injustiça. Isso é a salvação. Salvação é concordar com Deus. Tem muita gente que ouve a verdade, mas ela não concorda com a verdade. Muita gente que separa, conversa com ela. Eu já ao longo da minha carreira pessoal, eu já conheci muita gente inteligente. Até mesmo alguns que se dizem cristãos, muito inteligentes. A gente conversa e a pessoa concorda com tudo que a gente fala. Mas na hora de fazer, de viver, a pessoa não vive. E é isso que João está dizendo aqui, olha, não adianta que nós venhamos a dizer que nós temos comunhão. Não adianta dizermos que nós andamos na luz. Se nós negamos a Cristo, se nós não temos comunhão com os santos, se nós não fazemos aquilo que a nossa confissão diz, nós mentimos. Nós mentimos para os outros, nós mentimos para nós mesmos e nós, no final das contas, dizemos que o próprio Deus é mentiroso. Mas por fim, meus irmãos, João ele destaca outro ponto, porque alguns podem pensar que o cristianismo significa uma permissão para pecar. Isso já foi alvo de confusão muitas vezes. E diz no versículo 1 do capítulo 2, ela diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não está dizendo, olha, eu digo essas coisas para que vocês se esforcem numa vida santa e piedosa diante de Deus. Não se acomode com o fato de que Jesus ter pagado já todos os seus pecados. Você está livre para viver do jeito que você quiser. E infelizmente algumas pessoas pensam assim. Algumas pessoas erradamente concluíram que se nós estamos no tempo da graça e não da lei, Deus não irá cobrar de nós nada de errado do que fazemos. Isso é um equívoco. Deus chama homens e mulheres ao arrependimento, ao reconhecimento dos seus erros. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A palavra advogado aqui vem do verbete grego parakletos, que nesse caso, significa aquele que está ao lado para ajudar. A figura é justamente de um advogado. É como se você estivesse diante de Deus, vendo a sua justiça e sua santidade, você cheio de pecados. E Deus provê para que seja colocado ao teu lado o advogado, Jesus Cristo. E não é um advogado comum, é um advogado justo. Interessante que a gente conhece muitos advogados, né? Provavelmente muitos são injustos. Mas Jesus é o advogado justo, que não somente nos defende, mas diz o texto que Ele propiciou os nossos pecados, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados. O sentido dessa palavra é tornar a comunhão propícia. Era o que se fazia na antiga aliança, quando o sacerdote aspergia o sangue na arca da aliança, na tampa da arca. Era o ato da propiciação. Era o significado de que o sangue foi derramado e que a ira de Deus havia sido aplacada. Porque o homem, meus irmãos, está debaixo da ira de Deus. O homem sem Deus, sem arrependimento do seu coração, diz a Escritura, João vai dizer, olha, esses permanecem sobre eles a ira de Deus. Mas graças ao Senhor, que nos deu um advogado justo e fiel. Gostaria, meus irmãos, agora de destacar algumas aplicações para o texto dessa noite. A primeira delas, meus irmãos, é que a genuína teologia salvadora não se dá pela reflexão, mas pela revelação. Nós não conhecemos a Deus porque somos muito inteligentes ou muito capazes de
fazer elucubrações profundas e filosóficas. A salvação é pela revelação de Deus. Deus decide salvar o homem, decide se revelar ao homem. A teologia não pode ser feita pelo pensamento, pela imaginação. A teologia que flui da imaginação, ela não tem poder para salvar, mas ela pode fazer a pessoa perecer. Muitas pessoas eu vi caindo nesse abismo. Pessoas construindo teologias que saíram das suas próprias mentes, que não vêm da Bíblia, que não vêm da revelação de Deus. E aí cada um faz a sua, aí virou uma bagunça. Segundo ponto, meus irmãos, negar a revelação divina é negar a luz e assumir estar ao lado das trevas intelectuais e morais. Olhe para uma pessoa que decidiu abandonar a verdade da Bíblia e passou a viver à luz da sua própria consciência. Olhe para uma pessoa que diz que não existe verdade, que não existe moralidade, e olhe como essa pessoa vive. Você com certeza conhecerá uma das pessoas mais confusas e loucas do mundo. Pessoas que não conseguem se encontrar no mundo, não conseguem se achar. Porque nós precisamos de algo para nos apegar, algo que nos agarrar. Se a pessoa ela descrê de que Deus se revelou, não sobra mais nada. Terceiro ponto, meus irmãos, é impossível ser salvo apenas pelo conhecimento da verdade. É necessário conformidade entre palavra e vida. As pessoas precisam confessar a Jesus e viver ao lado de Jesus. Não adianta saber, é necessário buscar viver, caminhar ao lado do Senhor. Algumas pessoas pensam que porque elas foram ensinadas no Evangelho, elas estão salvas. Porque elas sabem, a gente encontra aí, né? Algumas pessoas aí na rua, a pessoa sabe recitar de memória os livros da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Alguns sabem citar versículos de memória. E que Deus, em sua misericórdia, salve essas pessoas. Mas o simples fato de memorizar, de saber, de conhecer, não salva. Quarto lugar, meus irmãos, o pior de todos os pecados é o da arrogância intelectual. O arrogante não basta pensar que sabe de tudo. Ele termina no fim dizendo que próprio Deus é mentiroso. A pessoa que se torna arrogante, ela termina por dizer que Deus está errado. E ninguém mais vai estar certo senão ela mesma. Ela vai se cercar numa redoma, ela vai criar um círculo que no final só vai caber ela mesma no meio. Essa é a ideia do sectarismo. É assim que as seitas se formam. Por isso que nós precisamos entender que as Escrituras nos deixam verdades essenciais que são inegáveis, que são indispensáveis, mas que existem outras questões que são totalmente secundárias. Mas perceba bem, toda seita tem resposta para tudo. Um líder de seita é um indivíduo que acha que tem resposta para todas as coisas. É um indivíduo que não sabe reconhecer a sua limitação. Quinto ponto que eu gostaria de destacar. Não existe comunhão nas trevas, meus irmãos. Entre pecadores dissimulados existe apenas cumplicidade. Apenas sobre a luz da verdade de Cristo existe comunhão com Deus e com os irmãos. Por que é impossível, meus irmãos, a igreja ter comunhão com o mundo? Por que a igreja não permite que qualquer pessoa que venha para o seu seio seja aceita sem nenhum critério? Por que ela não deixa que todos façam parte? Ou por que ela condena o pecado? Porque segundo a mensagem apostólica, meus irmãos, não há comunhão com a mentira. Não há como ter comunhão nas trevas. Se você pegar 2, 3 pessoas
que elas concordam sobre se são muito amigas, e elas mantêm ali um esquema de mentira, de falsidade e de valores malignos e perniciosos, você com certeza tem ali uma quadrilha, no sentido espiritual. Vocês têm ali comparsas, você não tem comunhão. A igreja é o único lugar onde pode haver comunhão, porque à medida que a luz de Deus denuncia o nosso pecado, ela mostra que somos pecadores, nós precisamos confessá-los, para que nós tenhamos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Portanto, a igreja, meus irmãos, não é o lugar do individualismo. Não é o lugar onde as pessoas se fecham e se escondem. A igreja é o lugar onde nós colocamos a nossa vida como um livro aberto, para que sejamos ajudados uns pelos outros. Em último lugar, meus irmãos, gostaria de destacar que nós devemos, meus irmãos, evitar os extremos do legalismo ou da libertinagem na igreja. Nós não somos perfeitos, mas também nem por isso devemos viver de forma desregrada. Se pecarmos, precisamos confessar nossos pecados ao justo juiz, certos de que temos ao nosso lado o justo e fiel advogado que pagou por nossos pecados. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós reconhecemos isso. Mas não é porque somos pecadores que iremos fechar os olhos para os nossos pecados uns dos outros. Que iremos dizer que tudo é permitido. Filhos de Deus são aqueles que se esforçam por andar ao lado do Senhor em obediência. Concluindo, meus irmãos, eu acredito que uma frase que sintetiza a mensagem dessa noite é que não existe, meus irmãos, salvação à parte de Cristo, à parte da luz de Cristo. E apenas o arrependimento sincero diante da sua verdade pode nos transformar em filhos de Deus. Apenas a fé verdadeira naquilo que Cristo é, na sua verdade, na sua perfeição moral, na sua grandeza, pode nos fazer propícios a Ele, nos fazermos aceitáveis a Deus. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez.